bem? Está gravando. Saudações à audiência aí. Estamos aqui para assistir a palestra do Felipe, que temos muita honra de ser nosso doutorando aí do centro, né? Está trabalhando com a gente faz vários anos já, com uma carreira distinta que vocês sobre a qual vocês vão aprender um pouco hoje. Eu queria só falar que nós estamos aqui na Exalc, em Piracicaba. Nós viemos aqui, eu, o Cláudio, o Jairo, que é o nosso gestor executivo, cuida de todas as ações do centro, a Eliana, que resolve todos os problemas que nós temos na assistência administrativa, o Jairo e a Eliana conduziram aqui uma reforma de um espaço que foi trabalhado pelo Fernando Correia, que eu agradeço muito, e pela Patrícia Marques, né? Fizemos essa inauguração há pouco. Acho que todos que estão assistindo devem vir aqui na Exalc, eu não sou da Exalc, mas vou convidando para conhecer, que está um espaço muito bacana aqui. E para finalizar essa comemoração, essa inauguração, a gente vai ter a palestra do Felipe, vai falar um pouco sobre as pesquisas dele. Bom, eu agradeço muito e passo diretamente para o Saraiva. Você falar um pouco, Saraiva, não me coloque nessa fria sozinho. Você fala um pouco aí do AgriBio também. Bom, eu falo, mas eu vou arrancar Então, aqui nós estamos justamente celebrando, fala bem alto, fala aqui na câmera, né? A gente está celebrando justamente a inauguração desse espaço do Sequoia aqui na Exalc, justamente porque nós temos um eixo, né, chamado AgriBio. A gente estava numa proposta justamente de aplicação de IA, de pesquisa em IA, voltar para uma agricultura mais inteligente, mais sustentável, né? E o fato de a gente ter esse espaço aqui agora é uma mostra do resultado que a gente tem conseguido. A gente não está trabalhando nisso, também no clima, né? Ao longo desses já, vou fazer 5 anos de projeto, né? Na verdade, a pré-proposta e a discussão de assinatura, acho que foram 2 anos, né? Foi muito tempo de conversa, que foi bom. A gente criou parcerias que duram muito, apesar de todas as dificuldades que normalmente tem, né? E muitos projetos decorreram dessa parceria. Então, a gente tem também de ajuda. Tem muitos projetos muito novos, né, com outros financiamentos, né, tanto do centro, o SGE expandiu o centro na área do AgriBio. Então, andando tem 2 INCTs, né, para organização, tem projetos da FAPESP PPP, né, projetos de pesquisa em política pública, tem 2 também, cozinhas solidárias, ligadas a virose e clima. Então, esses são projetos maiores, de 3 a 5 anos, com financiamento da ordem do que a gente tinha cada um no AgriBio, né? E tem outros em andamento de discussão, né? Menores e outros até maiores. Então, isso graças a essa conversa de muito tempo, né, de vários departamentos da própria Exalc, o pessoal da USP de São Carlos, ICVC, Engenharia, né, e Poli, principalmente, se conversando, tentando achar, através da inteligência artificial, achar meio de fazer esses projetos multidisciplinares. Pareciam meio ousados, impossíveis, ou só coisa de pesquisa, a gente realizando eles, conseguindo financiamento e muitos aplicados, né? Então é isso, a gente, de certa forma, acho que a IA está ajudando na conversa. Sempre, durante esses anos, aprendi e divulgo, e ela é um meio para a gente conversar melhor. Tá? Um caminho para isso, com mais inteligência, com mais estrutura, e um facilitador dessa conversa, transformando dados e análise de forma a gente tomar melhores decisões em conjunto com pessoas de áreas diferentes. Aí vem um dos tópicos que está sempre no AgriBio, também claramente, que é a tomada de decisão multicritério. Em tudo que a gente falou do AgriBio e do Euroclimate, tem o multicritério, a tomada de decisão multicritério colaborativa. Então, é nesse tópico da tomada de decisão multicritério colaborativa que a gente consegue fazer pesquisadores e interessados, né, na aplicação de várias áreas conversarem rapidamente, tomar decisões e começar a tomar decisão de projetos de investimento. Muitas vezes o benefício é a decisão rápida de investir, que projeto fazer e com confiança para investir naquilo, mais do que o resultado do projeto em si, que logicamente tem dado certo, tá? Então, essa conversa tem sido, acho que, a grande contribuição
E daí eu estou meio que explicando o porquê ele foi tantos projetos em tão pouco tempo, projetos de impacto, e tem vários outros em negociação bem interessantes. Então, de novo, aproveitar e agradecer, né, o financiamento inicial, até toda essa conversa, o empenho de todos inicialmente, há 6 anos, 7 anos atrás, com esse ideal de ter um grande potencial e está sendo realizado. E, de novo, as salas que foram inauguradas, os vários polos, são extremamente importantes por isso. É uma pedra sólida, a gente precisa, né, ser humano, essa coisa mais sólida, física, de referência, não para a gente, mas para quem não nos conhece, ter uma referência, um ponto de contato físico também, apesar que os benefícios do mundo virtual, os dois são importantes. Tem razão, esse excesso virtual atrapalha, né? Foi um ponto de para tomar um cafezinho. Lembrar dois desenvolvimentos interessantes, né? O CUSAL aprovou um projeto na FAPESP China, no agronegócio, em área do agronegócio. Agora, e a gente teve um pesquisador do CIFRO-AI que é professor da Exalc agora, está lá atrás, o Roberto Flávio da Silva, da Brigada Nossa, faz um ano agora, em 7 de fevereiro, né? Então, mais uma coisa física. Então é isso. Então, partimos agora para mais um desdobramento. O Felipe está fazendo esse doutorado de sanduíche dele na Holanda, em Twente, que já faz par de anos, né? Par de anos também, então. Ele é supervisionado, tem um supervisor local lá, que é o Luiz Ferreira Pires, brasileiro, já tem um núcleo brasileiro lá. Tem um outro supervisor que tem esse nome de Pires, supervisor, que é o Luiz Olavo do Espírito Santo, também brasileiro. Mas, claro, ele faz o projeto dele, envolveu muitas discussões, né? Todo mundo cansado aí, time do eu ia falar, uma das partes da tese dele, que é essa aí, que é a atrativa e o conhecimento, inovando em análise de dados no mercado agrícola. Bom, pessoal, boa tarde. Para mim é um prazer imenso, né, ter esse privilégio, né, de fazer essa apresentação num momento tão importante para o CIFRO-AI. Então, como o professor Fábio falou, o professor Saraiva já tem bastante tempo aí que comecei meu doutorado, lá no início de 2020, né? Mas teve pandemia, tive mudança de projeto também, e no meio do caminho apareceu a oportunidade para a dupla titulação na Holanda, né? Então, eu tive um prazo um pouco maior para concluir o doutorado, né? Então, hoje, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho, né, uma parte, né, do que é a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado está focada em criar um framework, né, de interoperabilidade semântica. É basicamente a gente conseguir agregar semântica aos dados, né? Então a gente pega dados brutos e adiciona semântica a partir de uma série de modelos, aplicando grafos de conhecimento também. E hoje eu vou focar na parte em que a gente aplicou a inteligência artificial tanto para ajudar a construir esses knowledge graphs, como numa etapa posterior para fazer as queries, as consultas desses knowledge graphs também. Então, a área, né, de knowledge graphs, ela se aproximou bastante da inteligência artificial nos últimos anos, né, depois dessa explosão da inteligência artificial generativa, porque as alucinações, né, que esses modelos de IA apresentam, a gente começa a perceber que os knowledge graphs, né, que têm essa capacidade para reasoning, né, eles podem ser uma solução viável para reduzir e minimizar essas alucinações. E aqui a gente tem alguns experimentos, né, nesse projeto de pesquisa que mostram que, de fato, né, é viável utilizar os knowledge graphs para reduzir essas alucinações quando a gente está lidando com dados, né? Então, bom, agradeço toda a equipe, né, que está envolvida, aprendi bastante, e continuo aprendendo, né, com todo mundo, e todas essas parcerias também me levaram a participar de projetos e, enfim, é uma rede em expansão, né? Assim como os knowledge graphs, a pesquisa ela também segue em conexões. Bom, primeiro eu vou falar então desse primeiro paradigma, que são os knowledge graphs, né, melhorados por inteligência artificial, os large language models. Então, como que a gente aplicou, quais as teorias que a gente se embasou para utilizar a inteligência artificial generativa para criar knowledge graphs. Bom, então, só começando com as noções básicas, né, a
Knowledge Graphs, eles são um pouco diferentes, né, dos bancos de dados tradicionais. A gente não tem um esquema rígido, né, de bancos de dados com tabelas. A gente tem dados que são formatados como gráficos, né? Então a gente vai ter os nós, que vão representar entidades, né, coisas que existem no mundo real, podem ser pessoas, objetos, lugares, e a gente vai ter basicamente essas relações, né, que conectam essas entidades com seus atributos, né? Então a gente continua trabalhando com essa tríade, mas aqui essa representação, esse armazenamento de dados é sempre feito nessas triplas, né? Então quando a gente entrar e começar a falar de RDF, né, que é uma linguagem também para a criação, para a expressão de gráficos, a gente vai ver que isso pode ser traduzido também como sujeito, objeto, predicado, que é uma estrutura que a gente está bem familiarizado na linguística também, né? Então, basicamente, a gente armazena os dados nessas estruturas e aí a gente tem uma série de padrões também, de protocolos, para conseguir gerar esses gráficos de conhecimento e depois para fazer essas consultas também, né? E aí uma das vantagens dos Knowledge Graphs é que é muito fácil expandir, acionar novos dados, né? Então, você cria uma estrutura que ela pode estar sendo constantemente alimentada, né? Então, para dados complexos e que necessitam de atualização constante, os Knowledge Graphs eles são uma alternativa bem interessante para ser explorada, né? E aí, bom, essa decisão, né, para começar a trabalhar com Knowledge Graphs, ela veio também motivada bastante pelo CPEA, né, que é o nosso principal parceiro nessa pesquisa. Desde o início, o CPEA tem colaborado com dados, mas não só com isso, né, o Fernando ele tem trabalhado comigo no pós-doc dele desde o início para criar todos esses modelos, toda essa arquitetura desse Knowledge Graph e todos os protocolos que a gente tem testado, né? Então, ter acesso a esses dados do CPEA, essa parceria é fundamental, até para a gente definir, então, todo esse direcionamento da pesquisa, né? Bom, e aí existem algumas maneiras, né, que estão sendo estudadas, exploradas na literatura agora, de como que os Knowledge Graphs podem melhorar a performance da IA, né, de inteligência artificial. Bom, uma dessas opções, né, é melhorar a integração de dados, né, que você consegue conectar diferentes Knowledge Graphs, né, a partir de diferentes endpoints com a inteligência artificial, e a partir disso você consegue consultar essas fontes, né, e aí lembrando que diferente de treinar esse IA com, enfim, dados, né, com a linguagem natural, os Knowledge Graphs, eles têm um conhecimento que é controlado, então você tem um especialista de domínio que validou aquele conhecimento, então, tecnicamente, eles são mais confiáveis do que linguagem natural, mas a gente vai ver que existem falhas também nos Knowledge Graphs, porque eles são criados por humanos também, né? Mas, enfim, tecnicamente, eles são uma solução, uma fonte de conhecimento um pouco mais segura. A parte de reasoning também, né, quando a gente conecta a inteligência artificial com o Knowledge Graph, o Knowledge Graph ele tem uma série de relações que basicamente delimitam, né, aquele modelo de conhecimento de um determinado domínio. Então, a inteligência artificial ela consegue incorporar, né, essa modelagem de conhecimento e as respostas elas começam, então, a ser dadas a partir dessa modelagem semântica que foi feita nesses Knowledge Graphs, né? Então, o reasoning impede, por exemplo, se eu definir que o ser humano, se eu definir todas as características, né, de uma entidade de ser humano, de categorizar um animal como ser humano, né? Porque isso violaria essas regras que foram pré-definidas ali no Knowledge Graph, né? Explainability também, por que a inteligência artificial está dando essas respostas, né? Então, a gente consegue fornecer contexto a partir dessa modelagem semântica dos Knowledge Graphs. Isso é uma coisa que o pessoal que trabalha com web semântica, né, vem falando há muito tempo, a partir do momento que eu defino essas entidades, né, em algum endereço na web, cria um identificador persistente, né, isso quer dizer que esse link que está ali representando aquela entidade, ele tecnicamente nunca vai ser quebrado, né, aquela definição ela está acessível ali tanto para humanos quanto para máquinas, né, por tempo indeterminado. A partir disso eu consigo fornecer uma semântica quase que automaticamente, uma explicação por que aquela resposta foi dada daquela maneira, né? Então, a partir disso, a gente consegue acessar toda essa estrutura de conhecimento que foi modelada e que é a base dessas respostas que a inteligência artificial, enfim, está oferecendo, né? E também melhorar as recomendações, né? Os Knowledge Graphs eles são usados tradicionalmente na computação, na área de sistemas de recomendação, né? As ontologias já vem sendo utilizada há bastante tempo, exatamente por isso, né? A gente consegue fazer essa modelagem de todos esses atributos dessas entidades, a gente consegue melhorar essas recomendações com base em toda essa modelagem que foi feita em cima desses Knowledge Graphs, né? Com essa preservação de conhecimento.
Então, a gente acredita que, bom, isso também a gente consegue aplicar na inteligência artificial para melhorar essas sugestões que são feitas para os usuários, né? Bom, e aí existe, né, obviamente, essas duas frentes na literatura, né? De mostrar como que os knowledge graphs podem melhorar a inteligência artificial e como que a inteligência artificial pode melhorar os knowledge graphs também. E aí, principalmente, nesses processos de escalabilidade, né? Um dos grandes problemas de knowledge graphs é basicamente o tempo que a gente leva para construir, né? Existe um custo de implementação alto e o tempo também que os profissionais especialistas levam para fazer essas modelagens, né? Então, com a inteligência artificial, a gente consegue escalar alguns processos e otimizar, então, o tempo de desenvolvimento dos knowledge graphs. Então, um dos trabalhos que são groundbreaking, né, nessa área, esse trabalho do PEN, Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs, a Roadmap, ele foi publicado ano passado, já tem quase 800 citações, e ele faz uma proposta, né, com 6 possibilidades de usar knowledge graphs e inteligência artificial combinados dessa forma, né? A gente vai explorar, a gente explorou, né, nessa pesquisa algumas das maneiras que eles abordaram nesse artigo, né? Uma delas é como que a gente consegue, a partir de prompt engineering, expandir os knowledge graphs, né? E a outra maneira é basicamente como que a gente pode utilizar os large language models para o suporte nas consultas a esses knowledge graphs, né? Bom, então, esse é um dos resultados dessa pesquisa, né? Eu acho que na primeira apresentação que a gente fez aqui na Exalc sobre o projeto, né, acho que 2 ou 3 anos atrás, ele era muito sobre os padrões, né? A gente estava falando do Almscorp, que é um esquema de metadados que a gente utilizou para construir esse Knowledge Graph. E agora a gente tem o resultado da implementação desse Knowledge Graph, né? A gente está utilizando uma plataforma de um parceiro lá da Holanda, que é a plataforma Platform Linked Data Netherlands, e foi construído exatamente para hospedar knowledge graphs, né, de projetos lá da Holanda. É uma startup que foi criada por ex-alunos lá do departamento também. E a gente está utilizando, então, para armazenar esse knowledge graph que a gente criou para os dados de comercialização agrícola, né? Então, esse gráfico, ele compreende dados do CPEA, a gente teve um recorte, né, uma amostra desses dados do CPEA, para alguns indicadores de preço, dados da Conab e dados do IPEA também. Então, a primeira fase da pesquisa, a gente basicamente aplicou todos esses padrões, né, de metadados que a gente desenvolveu e as ontologias para padronizar primeiro esses dados que foram coletados. E aí, depois disso, a gente usou uma série de scripts, né, para converter esses dados tabulares em gráficos, né? E aí a gente tem esse knowledge graph que tem 4 componentes, né? Então, o primeiro componente é o componente de dados, onde a gente vai ter todas aquelas triplas ali armazenando os dados de preço, as datas, né, quando esses preços foram publicados. A gente tem a ontologia de tipos de produtos agrícolas, que eu vou falar bastante sobre ela na sequência, que foi um dos componentes do Knowledge Graph que a gente mais utilizou em inteligência artificial. Os metadados, né? Basicamente, metadados são informações que a gente cria para escrever algum objeto, alguma entidade, né? Então, cada um desses indicadores de preço, a gente extraiu dados dessas instituições para popular esses registros de dados. Ele foi uma implementação bem simples no GitHub, mas a gente conseguiu, obviamente, converter esses metadados também em grafos, e basicamente eles são fundamentais para a consulta, né? Então, aqui nos dados a gente tem uma estrutura muito simples, mas esses dados eles têm basicamente um ID que conecta com os metadados. Então, quando a gente vai fazer as queries, a gente sempre depende de buscar primeiro, né, nesses registros desses metadados, para depois conseguir consultar os dados, né? E aí a gente tem 2 componentes aqui que são ontologias, né? Para quem não está muito familiarizado, né, com a área de web semântica, as ontologias elas são knowledge graphs também, mas elas são modelos de conhecimento que a gente pode ter instanciação direta ou não, né? Então, basicamente, a gente pode ter uma ontologia que funciona um pouquinho como um banco de dados, a gente armazena os dados ali, por exemplo, uma ontologia de pessoas, né? A gente tem toda a classificação que é uma pessoa, e ali eu consigo armazenar dados de pessoas que existem no mundo real, né? E a gente tem ontologias de tipos também, que é essa ontologia que a gente trabalhou, e ela não armazena dados, né, das instâncias diretamente, mas é uma classificação de alto nível para essas coisas que existem, né? Então, basicamente, essa ontologia é uma ontologia de tipos de produtos agrícolas, que a gente modelou, e a gente consegue reutilizar, então, para diversos projetos que lidam com tipos de produtos agrícolas, né?
E uma outra ontologia que a gente já utilizou foi o GeoNames, que é uma ontologia consolidada já na área de georreferenciamento, que basicamente fornece esses IDs, então, essas representações para localizações, né? Então, desde São Paulo, eu coloco basicamente um ID, né, que é um link resolvível para modelagem semântica da cidade de São Paulo, dentro dessa ontologia, né? Então, a gente utilizou esses 4 componentes do Knowledge Graph. Ele está acessível aqui nesse endereço também, que não dá para ver, mas basicamente ele tem essa carinha, né? Ele tem esse total de 162.305 statements, que são basicamente esses componentes, né, essas unidades de dados armazenados, mas basicamente é uma amostra pequena comparada com o que seria se de fato a gente estivesse armazenando, por exemplo, todos os dados do CPI e dessas fontes que estão contribuindo, né? Então a gente vê só um recorte, né? Bom, então a gente vai começar a falar dessa aplicação de inteligência artificial na ontologia de tipos de produtos agrícolas, né? Ela já está disponível em acesso aberto, a partir desse identificador da UTC. Ela está indexada também uma série de portais para consulta, né? Então, ela está indexada no AgroPortal, que é uma iniciativa francesa, para indexar esses knowledge graphs agrícolas, né? E a gente tem um endpoint para consulta Spark, pode ser acessado tanto por usuários humanos quanto por máquinas também. Então, a gente consegue utilizar o bot, por exemplo, para separar essas queries, né? Para esse endpoint, depois retornar esses resultados para o usuário. E a gente está, uma outra etapa da pesquisa que eu vou falar mais à frente também, a gente está tentando utilizar o Large Language Model, né, para fazer esse tipo de trabalho também, separar essas queries e depois apresentar esses resultados para os usuários de uma maneira um pouco mais user-friendly, com base nesses dados que são recuperados via endpoint. E a gente tem essa interface para busca textual também, pode digitar qualquer palavra, né, em português ou em inglês, esse Knowledge Graph foi construído também como bilíngue, né? E aí você consegue recuperar as entidades que estão representadas dentro dessa ontologia. Bom, e aí, uma apresentação rápida, né, sobre essa estrutura dessa ontologia. A gente tem 2 módulos principais. O primeiro módulo é o módulo de organismo, onde a gente modela as características, né, ou a representação biológica das entidades que dão origem a esses produtos agrícolas que a gente está lidando com eles, né? A gente chegou à conclusão de que seria importante a gente ter esse módulo dentro desse Knowledge Graph, porque ele é basicamente a chave para a gente conectar esses dados, né, ou esse Knowledge Graph, com qualquer outro Knowledge Graph, né, que também seja relacionado com o fator biológico, né? E essa representação ela é importante porque depois, se a gente quiser relacionar isso com uma ontologia ou um Knowledge Graph relacionado às doenças que afetam também as lavouras, né, a gente consegue fazer essa conexão. E, basicamente, para isso a gente utilizou dados, né, da taxonomia do Jabil, que é uma plataforma para dados de biodiversidade, uma das referências, né, se não a principal plataforma para dados do mundo, né, para dados de biodiversidade. E eles têm essa taxonomia, né, de espécies, que basicamente faz uma concatenação de taxonomias que existem em diversas instituições do mundo e cria uma taxonomia única a partir disso, né? E eles têm uma API também que funciona muito bem para a gente extrair dados no JSON, né? A gente já consegue extrair dados estruturados e de todas as APIs que a gente testou, né, de todas as plataformas para dados taxonômicos, foi a que funcionou melhor para esse projeto. Aí a gente tem um outro módulo nessa ontologia, que é a categorização dos tipos de produtos agrícolas, né? Então, esse módulo ele tem uma relação com o módulo de organismo também. Então, a gente modelou essa característica biológica, né, dos produtos. Então, cada produto que é derivado de planta, né, ele vai estar associado a uma espécie aí nessa taxonomia botânica. E cada produto que é derivado de um animal, que é produzido por um animal, também vai estar associado com um organismo ali dentro daquela taxonomia biológica, né? E aí, nessa categorização por tipo de produtos, a gente vai ter tanto essa categorização pela origem do produto, né? Se ele é plant-based, ou se ele é de origem animal, ou se é um produto inorgânico também, no caso do sal e outros produtos que são derivados de minerais. E o estado de processamento também. Então, basicamente, se é um produto bruto, né, ou cru, processado, ou um byproduct, né? Então, essa modelagem ela é bem simples, né? Mas a gente precisava, de fato,
fosse uma modelagem simples para a gente conseguir comunicar com outros vocabulários que já existem, com outros knowledge graphs. Então, a gente utilizou bastante um vocabulário que é mantido pela Embrapa e também pela FAO, né, o GROVOC, e eles adotam essa mesma estrutura também classificatória para os tipos de produtos, mas essa parte dessa modelagem de produtos ela é muito limitada. Então, por isso que a gente resolveu criar um outro knowledge graph para cobrir melhor essa representação de tipos de produtos, né? Bom, e aí a gente conseguiu, a gente aplicou, né, basicamente ainda seguindo esse artigo do PEN, né, que foi publicado ano passado. Na verdade, a pré-print já está rolando aí na internet, já tinha mais ou menos um ano, né? Então por isso que ele já acumulou essas situações todas, e por isso que a gente também conseguiu utilizar esse modelo, né? Ele fala de algumas formas de se utilizar, né, os LLMs para criar knowledge graphs. A maneira que a gente utilizou um pouco parecida com essa, né? Usar os large language models para criar esses knowledge graphs a partir de texto puro, né? Ou de linguagem natural. A diferença é que a gente está usando dados estruturados, né? Então, apesar de a gente ter um pouco mais de confiabilidade no processo, né? Esses dados eles não têm uma semântica expressa, uma semântica formal. Então, basicamente, o que a gente fez foi conectar usar esse modelo, né, de inteligência artificial para extrair esses dados via API e utilizar os padrões, né, para a web semântica para incorporar a semântica nesses dados, mas na verdade para destilar também, a gente vai ver como que esses dados são apresentados, né, mas para destilar então esses dados foram recuperados e criar aquele knowledge graph somente com as informações que a gente precisava para adicionar ali dentro do nosso modelo. Então, o nosso trabalho é um pouco mais fácil, né, do que o pessoal que trabalha com criação de knowledge graph direto de texto puro, porque a gente tem um ambiente controlado, né? Então, esses dados que estão alimentando a inteligência artificial, eles já passaram por validação. Então, a chance de ter uma alucinação nesse processo ela é menor, né? Então, a gente teve um trabalho um pouco mais fácil e na etapa de validação, a gente não encontrou muitos erros, né? A gente vai discutir alguns problemas que interferiram nesse processo, né, de geração de knowledge graphs, mas com esse procedimento, né, de conectar o modelo de inteligência artificial com essa plataforma, né, com essa API, com dados estruturados, a gente não teve nenhuma alucinação. Ao passo que quando a gente testou um procedimento similar, sem estar conectado com essa API, sem os dados estruturados, a gente viu algumas alucinações, que eu vou mostrar mais à frente. Bom, e aqui é só o modelo, né, de como que esse approach, nessa abordagem, foi desenvolvido. Então, a gente tem duas abordagens para o mesmo problema, né? Então, primeiro, a gente testou a parte de prompting, né, no ChatGPT 4, com o browser plugin. Então, uma pesquisa que já está um pouco antiga, né, porque os plugins pararam de funcionar ano passado, né, em maio do ano passado, mas agora a gente testou, porque o ChatGPT ficou por um período, né, sem acesso direto à internet. Agora voltou. E, bom, fiz uns testes rápidos essa semana e continua funcionando, né? Então, só mudou a forma como o modelo se conectava com a internet, mas agora com acesso ao web a gente consegue executar essas tarefas também, né? Então, a primeira a gente definiu um prompt para essas tarefas, eu vou mostrar também o que foi definido nesse prompt, né? E a segunda etapa, né, como a gente teve alguns problemas, principalmente com a escalabilidade na primeira abordagem, né? Porque o ChatGPT leva um tempo, né, tem uma limitação de tokens também, a gente pediu para ele desenhar um algoritmo para fazer exatamente o mesmo processo, e aí a gente conseguiu resolver esse problema de escalabilidade, mas aí apareceram outros problemas, a gente vai ver um pouco mais à frente, então, quais são esses problemas. Bom, então, o processo é basicamente esse, né? A gente primeiro tem uma lista de espécies, né, que são relacionadas à produção desses tipos de produtos agrícolas que a gente tem no Knowledge Graph. Então, com essa lista de espécies, né, a gente basicamente a gente alimentou o modelo com essa lista de espécies, conectou o modelo com essa API, com esse endpoint da taxonomia do JBID, e o primeiro passo seria o modelo teria que verificar a acurácia desse nome, né? Então, se esse nome está desatualizado, o modelo deveria basicamente procurar, né, o nome aceito e depois repetir o processo. Porque um dos problemas da taxonomia biológica é exatamente a constância na desatualização dos nomes, né? Então, tem processos de sinonização, enfim, de outros processos que fazem com que esses nomes, né, das espécies eles mudem constantemente.
A gente precisa de mecanismos, quando a gente tem um knowledge graph que lida com esse tipo de informação, a gente precisa de um mecanismo automático, né, que dê conta de constantemente rodar esses dados, né, fazer essa verificação e atualizar esses dados também. Então, essa lista de nomes de espécies, a gente retirou do AgroVoc, esse vocabulário da FAO, e do Agroterms, que é o vocabulário da Embrapa, né, porque basicamente eles já têm um indicativo de quais espécies produzem determinados produtos, né, então eles foram a principal fonte. Então, a gente extraiu esses nomes, montou essa lista de espécies, e então executou essa série de processos. Né? Então, quando o nome estava desatualizado, basicamente o modelo de inteligência artificial teria que procurar pelo nome aceito dentro desse endpoint do JDIF e depois seguir com a modelagem com o nome correto, né? Com a modelagem correta. Bom, e aí depois, então, basicamente o modelo extraía a taxonomia, esses dados taxonômicos desse arquivo em JSON, e teria que gerar esse arquivo, então, essa ontologia, usando uma linguagem da W3C para um dos padrões que é a web semântica. E aí, na primeira abordagem, né, que a gente usou diretamente um modelo do ChatGPT com esse plugin, a gente usou basicamente esse prompt aqui, em que, basicamente, a gente tem uma introdução, né, baseada nesse modelo aqui do D-Ray, que basicamente define esses 4 elementos, né, para criar o prompt para tarefas mais complexas. Basicamente, você tem que fornecer uma introdução, um contexto, dados de entrada e um indicador de dados de saída também, que é basicamente qual é o formato que você espera para o resultado desse processo. Né? Então, a introdução, basicamente, seria construir essa ontologia para nomes de espécies, né? O contexto seria, como a gente não tem dados, a gente não tem texto, né, linguagem natural, esse contexto ele foi basicamente substituído pelo endpoint, né, de onde ele deveria recuperar esses dados, então não é de qualquer fonte da web, né, esses dados têm que vir dessa API, desse endpoint, e aí a gente definiu todas as tarefas que ele teria que fazer, basicamente extrair, então, essa classificação de espécies, e aí a gente colocou uma classificação bem básica com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né, que é o básico para nomes de espécies. A gente sabe que existem outros taxonomes biológicos, mas para simplificar o processo, a gente adotou só esses níveis taxonômicos. Né. E aí, com a reserva de que, em alguns casos, o nome científico que é fornecido ali está no nível da espécie, em alguns casos está no nível de gênero, né, ele deveria modelar, então, esse grafo conforme o nível taxonômico que foi apresentado ali. E aí, basicamente, essa regra, né? Se ele encontra que o nome está como deprecated ou desatualizado, ele teria, então, procurar pelo nome aceito, pelo nome válido ali dentro daquele endpoint, né? E aí, por fim, essa taxonomia teria que ser gerada em AL, né? E aí, todas as regras, né? A gente basicamente usou AL e RDF também para especificar labels e outros comentários, outros conteúdos que são importantes também para a definição desses conceitos dentro do Knowledge Graph. E também qual seria a estrutura, né? Então, a gente não queria, nas primeiras tentativas, ele funcionou bem, mas ele estava inventando umas URIs, né? E a gente não quer inventar URIs porque, bom, ela já existe, né? Se você acessar essas URIs com o Knowledge Graph, elas vão redirecionar para a base de dados do JDIF, né? E aí qualquer um consegue extrair esses dados de lá, né? Tanto nesse formato, nesse JSON, nesse formato Machine Readable, mas também tem um formato HTML para humanos, né? Então, não tem necessidade de gerar uma nova URI se ela já existe. Então, nas regras, a gente definiu que ele deveria basicamente utilizar essas URIs, porque a gente economiza em recursos e também a gente trabalha com interoperabilidade. Né? Aqui, basicamente, são snippets, né, de um desses requests. Um request bem simples, né, que basicamente isso é o que a gente consegue extrair lá daquele prompt com o ChatGPT, que basicamente é uma visualização de como que esse script foi executado. Né? Então, basicamente, a gente tem o link desse endpoint, e aqui, basicamente, o primeiro termo, né, que foi entrado nessa lista de espécies, que é a Apis mellifera para abelha. Né? E aqui a resposta que ele recebeu via browser up, né, via esse plugin, desse endpoint. Né? E aí todo o conteúdo de dados. E aí, a partir desse conteúdo de dados, então, ele gerou, basicamente, esse arquivo em AL, que foi posteriormente incorporado nessa ontologia. Né? Então, depois que a gente revisou esses arquivos em AL, né, e a gente corrigiu esse problema com as URIs, a gente conseguiu ver que, de fato, todas as URIs são válidas, as associações entre a URI e o nome, né, são corretas,
e a gente conseguiu reutilizar, então, todos esses arquivos que foram gerados para serem incorporados no nosso Knowledge Graph, né? Bom, mas aí, como todo projeto de pesquisa, a gente tem alguns erros, né? Que são, enfim, já é esperado que apareçam esses erros, né? O primeiro desses erros foi lidar com typos, né? Então, nesses Knowledge Graphs que foram desenvolvidos pela Embrapa, pela FAO, a gente tem pessoas, tem especialistas humanos que estão digitando nesse conteúdo ali, entrando nesse conteúdo, e aí nesse processo é inevitável que a gente tenha typos, né? E aí, nas primeiras tentativas, né, com esse protocolo com o ChatGPT, algumas espécies da lista, ele basicamente dava uma resposta quando não existiam dados nessa API do Jader para aquelas espécies, né? E aí, quando a gente foi revisar, a gente viu que tinha uns pequenos typos ali. Um deles era o epiteto, que é a segunda parte ali do nome da espécie, né? Capitalizado, né? E no padrão, na norma, esse epiteto ele tem que ir com inicial minúscula, né? E aí, depois que a gente corrigiu esse erro, colocou o epiteto com inicial minúscula, o processo funcionou perfeitamente bem, né? E aí, nas tentativas seguintes, né, com o ChatGPT, depois desse incidente, a gente reproduziu o mesmo erro, então a gente deu um input ali com dados com o nome de uma espécie que estava capitalizado, e automaticamente ele corrigiu esse nome da espécie antes de disparar esse request para a API do Jader, né? Então, é uma das vantagens de utilizar esses modelos de inteligência artificial com o machine learning, porque eles aprendem a partir desses erros anteriores e conseguem melhorar, então, a performance nas tarefas seguintes, né? Então, bom, essa adaptabilidade, né, a gente viu como promissora exatamente porque esses types eles são muito presentes nesses gráficos, nessas ontologias, e aí a inteligência artificial ela fica, então, como um aliado forte, né, para corrigir esses erros que, de fato, é difícil, né, a gente perceber isso quando a gente está desenvolvendo ali Knowledge Graph, e quando a gente tem Knowledge Graphs com milhões de entradas, né, como são esses grandes Knowledge Graphs agrícolas, fica praticamente impossível a gente conseguir corrigir isso, enfim, manualmente, né? Então a inteligência artificial ela vem como um aliado para resolver esses problemas também que a gente já lidava há muito tempo na área de Knowledge Graphs também. E, obviamente, né, o impacto ela reduz o esforço manual, né, no desenvolvimento de ontologias e melhora a acurácia desses dados que estão sendo dados aí nessa ontologia, nesse Knowledge Graph, né? Então, todo esse processo, né, de modelagem desses dados taxonômicos, inicialmente a gente começou fazendo essas entradas em um software que se chama Proteger, que é um dos clássicos para desenvolvimento de ontologias, mas se a gente fosse modelar todos esses 7 níveis para todas as espécies que a gente tem dentro do Knowledge Graph, a gente ia levar meses, né, para concluir essa tarefa, e utilizando a inteligência artificial, a gente conseguiu utilizar esse processo para realizar em poucos dias, né? Bom, mas aí essa abordagem tem algumas limitações também, né? A maior limitação, como eu já mencionei, é a escalabilidade, né? Então, a gente conseguia executar esse processo relativamente bem para 1 a 2 espécies, né? Mas quando a gente tinha listas maiores, com 10 espécies, a gente começava a ter um monte de alucinações, porque existe uma limitação ali nos tokens também, né? E aí, para tentar conseguir dar uma resposta houvesse essa classificação dessas 10 espécies, ele começava automaticamente a cortar partes ali da taxonomia, começava a inventar URIs, né, para as entidades que simplesmente não existiam na base do Jader. Começou também a associar labels, né, com nomes de espécies com URIs que não faziam sentido. Então, a gente viu que, bom, seguindo essa abordagem, ela é segura, mas se a gente trabalhar com pequenos conjuntos de dados, né, então com 2 nomes de espécies, 3 nomes de espécies ali, se elas forem aparentadas também, né, porque aí reduz o tamanho da taxonomia, né, a gente consegue trabalhar melhor, mas se a gente tem uma lista muito grande de espécies, aí começam essas alucinações e a gente não consegue prever muito bem, porque isso vai acabar com um código muito grande, e aí para encontrar esses erros, né, dentro desse código fica mais complexo. E aí por isso que a gente resolveu fazer essa tentativa, né, com uma segunda abordagem, que foi pedir ao ChatGPT para desenvolver esse algoritmo para executar exatamente essa tarefa, né, que funcionava bem com poucos nomes de espécies, mas que fosse escalável, né? Então, para a gente conseguir colocar uma lista ali com 100, 200 espécies que, enfim, funcionasse bem também para gerar esse gráfico, né? Então, aqui a gente vê que para basicamente gerar esse gráfico, né, essa modelagem ontológica, para 3 espécies, né, que estavam taxonomicamente relacionadas no nível de família, ChatGPT demorou 2 minutos e 5 segundos, né, para fazer essa modelagem. E aí a gente vai ver que, bom, se a gente tem uma lista, como é comum nesses vocabulários, né,
com milhares de espécies, não é, de fato, viável utilizar essa abordagem pelo tempo de processamento, né? E aí, basicamente, enfim, todos esses outros problemas que a gente falou de acurácia. E um outro problema também que a gente teve com essa integração, com a integração dessa ontologia, né? Então, para cada 2 ou 3 espécies, eu tirava um arquivo em AL, depois a gente tentava, no proteger, nesse software, integrar todos esses arquivos para ter uma ontologia única, né? E aí, dentro do proteger, isso é um problema, acho, do software mesmo. A gente viu que as labels ali sobre os nomes, né, das espécies, eles estavam duplicados, né? Então, a gente tinha só um ID para aquela espécie, mas esse ID ele vinha acompanhado com várias labels repetidas, que não faz sentido também. E aí a gente viu que, bom, um outro problema, né, dessa primeira abordagem. E aí, na segunda abordagem, a gente conseguiu resolver tanto esse problema dessas duplicadas, né, das labels ali, enfim, que eram repetidas das entidades, quanto o problema de escalabilidade também. Então, aqui, por exemplo, em um dos testes reais que a gente fez, né, já para a integração de dados dessas 74 peças de planta, né, a gente, basicamente, com esse algoritmo, ele levou 2 minutos e 31 segundos para fazer a modelagem completa e exportar esse gráfico, né, para 74 espécies, ao passo que para o ChatGPT, né, para fazer nessa primeira abordagem, ele levou 2 minutos e 5 segundos só para 3 espécies, né? Então, a gente vê que a segunda abordagem de fato, mais escalável em comparação com a primeira, né? Então, a gente teve alguns ganhos, né, alguns benefícios de conseguir gerar, então, esse código real, né, com sucesso para todas as espécies que a gente tinha ali nas listas, né, tanto de animais quanto plantas. A gente só teve uma exceção, isso é um problema, né, de representação de híbridos. Na taxonomia, a gente não consegue recuperar esses dados dessa forma na base do JDBC, né? Isso aqui é uma representação que é feita, enfim, para descrever que existe uma associação entre essas 2 espécies ou uma combinação, né, para produzir esse híbrido, mas a representação disso, enfim, a modelagem de dados, essa representação não existe nessa base de dados do JDBC, né? Então a gente precisaria, né? Eu até nessa ontologia eu criei um modelo em AL mesmo para conseguir fazer essa representação, mas por enquanto a gente não consegue automatizar isso, né? Então não é um padrão que a gente consiga automatizar a partir do uso de inteligência artificial ainda. Então, seguindo em frente, bom, mesmo nessa abordagem 2, a gente utilizou a inteligência artificial em algumas etapas também, porque esse script ele é sensível a typos também, enfim, e a erros, né? Então, se a gente tem algum erro ali no nome da espécie, ele não vai recuperar nada quando ele fizer porque ele também utiliza, né, essa API do JDBC, mas se o nome estiver incorreto, se tiver algum erro ali na script, ele não vai conseguir recuperar dados daquela espécie, né? Então, o que a gente fez foi basicamente pegar essa lista de nomes de espécies e só pedir o ChatGPT para verificar se aqueles nomes estavam corretos, né? E aí, nesse momento, a gente já não tinha mais o ChatGPT conectado a esse endpoint do JDBC, né? Então, ele estava basicamente utilizando os dados, o conhecimento que ele tem de taxonomia para fazer a suposição da lista de espécies, né? E aí, a correção, enfim, ele conseguiu, de fato, captar todos esses erros, todos esses typos ali naquela lista, mas ele fez algumas sugestões adicionais, além dessa tarefa que a gente tinha definido para ele, né? E aí, uma dessas sugestões foi de que, basicamente, essas 2 espécies seriam sinônimos, né? E não são, né? A gente não sabe de onde essa informação veio, não são sinônimos. E aí que a gente viu, de fato, a diferença na precisão, né, dessas respostas quando a gente tem esse modelo, né, de inteligência artificial conectado com uma fonte de dados confiável e quando a gente tem simplesmente esse modelo dando respostas com base, né, enfim, nos dados em que ele foi treinado, né? Então, que a gente conseguiu ver que, de fato, o mais seguro seria mesmo nessa verificação de nomes de espécies, a gente solicitar, né, lá no prompt que essa verificação seja feita também ali conforme os dados são recuperados via API, né? Então, a gente vê um desses exemplos, né, de como que essas alucinações acontecem e a gente não consegue explicar se simplesmente a gente confia nesses dados que vêm do próprio treinamento do modelo, né? Bom, mas de qualquer forma, né, a gente conseguiu utilizar o ChatGPT para fazer essa verificação da lista, corrigir esses erros, né, nessa lista de espécies. Depois a gente conseguiu processar no algoritmo, ignorando, né, essas sugestões aí de sinonimia, até porque a gente não precisa, né, o algoritmo ele já consegue lidar
e resolver todos os casos de sinonímia, né? Então, se algum daqueles nomes ali na lista ele está desatualizado, o algoritmo também consegue extrair os dados válidos, né, a partir dessa API e fazer a modelagem do gráfico corretamente com esses dados válidos, né? Mas, obviamente, aqui só falando um pouco desses benefícios, então, né? O ChatGPT ele contribuiu para essa mitigação de erros, então a gente conseguiu fazer essa validação da lista de nomes antes de iniciar esse etapa de processamento, né? Então, a gente não teve que ir lá e verificar nome por nome manualmente, a gente consegue automatizar o processo, a gente ganha em tempo de execução, né? E, então, o que a gente sugere, né, que as duas abordagens elas sejam combinadas também. Então, a gente consegue, mesmo nessa abordagem 2, né, a gente consegue usar um modelo de inteligência artificial para corrigir esses erros, e depois, basicamente, usar o algoritmo, né? A gente basicamente usa essa lista de nomes que foi corrigida aqui na primeira etapa como input, e aqui a gente consegue, então, gerar essa lista com nomes atualizados para depois alimentar o knowledge graph, né? Bom, e aqui a gente tem um exemplo clássico, né? A gente abordou isso num artigo que a gente escreveu recentemente, como que mesmo esses gráficos, né, tradicionais, eles podem cometer equívocos também nessa associação entre os nomes comuns, né, dos produtos agrícolas e a espécie que dá origem a esses produtos também. Deixa eu ver isso aqui. Mas a gente viu essa sugestão de sinônimo, né, do ChatGPT como uma coisa estranha, mas acaba que quando a gente está fazendo a modelagem também, muitas vezes a gente comete esses erros, né? Mesmo a gente tem conhecimento do domínio, então, por exemplo, a primeira vez que eu me deparei com esse erro de modelagem da pimenta foi nesse artigo da Wikipedia, né? Então, quando a gente acessa a página em português, a gente tem um conceito de pimenta, a gente tem todo esse descritivo que é pimenta, a gente tem uma imagem aqui dessas pimentas vermelhinhas, né? E essa página claramente é sobre as pimentas do gênero capício, né? Mas aí quando a gente abre isso para o inglês, a página equivalente da Wikipedia, né, a tradução, é pimenta do reino, né? E são espécies completamente diferentes. E aí eu fui investigar os vocabulários, os knowledge graphs que existem, que são multilingües, né? Esse é um problema também. E todos eles cometem o mesmo erro, né? De associar o conceito de pimenta em português, que é tradicionalmente associado a essas pimentas vermelhas, né? Do gênero capício, e aí na tradução sempre traduzem como black pepper, né? E aí a gente tem um erro, para a gente é muito óbvio, né? São conceitos completamente diferentes, são espécies diferentes, né? Mas a gente viu que ele foi reproduzido até mesmo na ontologia aqui da Embrapa, né? Bom, e aí voltando ao conceito, né, lá nesse vocabulário da FAO, o conceito de pepper, né, ele também está associado com black pepper. E a gente vê aqui que no termo em português do Brasil, o termo escolhido é só pimenta também. E aí a origem, né, desses erros de modelagem, na Wikidata também está modelado da mesma forma, e aqui mostra da Embrapa também tem esse mesmo erro de modelagem. Então, esse problema dessas associações incorretas, né, entre a espécie e o tipo de produto não são comuns só na inteligência artificial, né, mas a gente também, quando a gente está fazendo modelagem desses gráficos, a gente comete esses erros, né.
E aí, a gente precisa tentar mitigar exatamente isso, né? Porque se a gente começa fazendo essa modelagem correta, principalmente nesses vocabulários, esses grafos que são internacionais, isso vai ser reproduzido outras fontes, né? Que um dos princípios desses grafos é exatamente o reuso, né? A partir do momento que eu fiz uma modelagem correta aqui, outras pessoas vão começar a usar, e aí corrigir esse erro é muito mais difícil, né? Então, uma coisa que a gente precisa ficar atento também é que mesmo nesse conhecimento que está sendo inserido aí nos knowledge graphs, a gente precisa tomar cuidado para a gente não criar esse tipo de problema semântico também, que depois vai ser muito difícil de ser corrigido, né? Bom, então, agora a gente entra na segunda parte essa é um pouco mais rápida, né? A apresentação de como que a gente basicamente utilizou o GPT-4 também para, agora nessa etapa, basicamente suportar, dar suporte a essas queries, né? Então, a gente construiu o Knowledge Graph, montou todos aqueles componentes, colocou todos juntos, né? A ontologia, os dados foram coletados do CPEA, do IPEA, da Conab, a gente colocou aquele gráfico dos metadados, né? As informações que devem ser dados. E basicamente a gente consegue, a partir do momento que eles foram todos combinados, né, naquela plataforma para gráficos, a gente consegue fazer queries, então, utilizando essa linguagem, esse padrão também chamado Spark, né, que é um pouco parecido com a SQL, para a gente consultar esse banco de dados, né, para consultar esse knowledge graph. E aí, basicamente, para a gente gerar essas queries, né, utilizando esse Large Language Model, a gente também utilizou como base, né, um artigo, esse artigo Sparkle Query Generation with Entity for Knowledge Graph Question and Answer. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente pegou o recorte, né, um snippet desse Knowledge Graph, todos esses 4 componentes do Knowledge Graph, né, a ontologia, os metadados, os dados e o geonames, né? A gente alimentou esse modelo, a gente nessa etapa de treinamento, e a partir do momento em que o modelo já está familiarizado com a estrutura, fica mais fácil para gerar essas consultas, né? Uma das dificuldades, né, quando a gente tem vários esquemas, né, sendo reutilizados, que é o caso desse Knowledge Graph, a gente tem vários padrões, né, a gente construiu a ontologia, construiu o padrão de metadados, né, o OneScore, mas a gente reutilizou bastante o que já existia também. O problema é que a gente acaba ali com vários namespaces, né, então a gente tem vários links ali para vários esquemas que já existem, e aí quando a gente está montando as consultas, a gente tem que conhecer todos esses esquemas, porque se eu defino um prefixo errado ali, né, de algum atributo, eu não vou conseguir recuperar dados desse meu knowledge graph, né? Então, por isso que é importante nessa etapa de pré-treinamento, né, compartilhar esses dados, compartilhar todos esses namespaces, né, que são esses endpoints onde esses grafos pré-utilizados são armazenados, para que o modelo consiga compreender essa estrutura e depois gerar queries que sejam pertinentes, né, a essa estrutura. Então, basicamente, a gente conseguiu então, inserir esses dados nessa primeira etapa, e aí depois a gente partiu então para desenvolver o prompt para basicamente criar essas consultas, né? Consultas específicas para cada tipo de uso que, enfim, a gente viu como necessário, né? E aí a gente teve uma conversa com a Alessandra em uma das etapas do processo, daqui do CPEA também, né? E basicamente ela deu algumas sugestões de quais análises seriam interessantes para a gente tentar fazer com esse Knowledge Graph, né? Todas as queries elas estão disponíveis aqui também, então a gente consegue, elas estão disponíveis em acesso aberto. Eu poderia, não sei como depois tempo, mostrar só algumas delas, mas o legal dessa interação para gerar as queries, porque uma das coisas, acho que talvez um dos problemas que muita gente tinha com RDF, com esses grafos em RDF, era exatamente criar essas consultas, né? E aí, com assistência da inteligência artificial, a gente consegue gerar consultas até mesmo mais complexas, né? Nas conferências, o pessoal costumava falar que o ChatGPT, enfim, os modelos, né, os large language models, eles poderiam ser utilizados para criar consultas, mas só consultas em Spark muito simples, né? A questão não é essa, né? A questão é que você precisa definir um prompt que seja, de fato, detalhado o suficiente para que
a inteligência artificial conseguir entender qual que é a necessidade e como modelar essa consulta, né? Então, a gente conseguiu executar queries, né? Nesse Knowledge Graph, dessas mais simples, como, por exemplo, mostrar o preço, né, para o café em grãos no estado de Minas Gerais, numa determinada data, até consultas mais complexas, em que a gente pediu para ele gerar gráficos, visualizações desses dados, vamos comparar séries de dados. Então, a questão, a chave, né, para executar essas queries é basicamente a prompt engineering, né? Então, a gente tem que colocar ali todas as variáveis, tudo que deve estar nessa query, e também especificar como deve ser feito esse output, né? Então, o que a gente quer ver, basicamente, ali nos resultados dessa query, né? E aí, para essas 4 queries que a gente desenvolveu nesse protótipo, né? As 4 queries funcionaram bem. A gente teve alguns problemas durante a execução, porque como o Knowledge Graph tem uma estrutura muito complexa, né? Com vários gráficos combinados ali, a gente tem, às vezes, esquemas, né, que têm os mesmos atributos para um determinado tipo de dados. Então, por exemplo, o esquema da org vai ter um metadado, uma propriedade que se chama date, né? E aí a gente tem o wImport também tem esse mesmo atributo, essa mesma propriedade, que é um outro esquema completamente diferente, né? E aí o que a gente percebeu durante a execução das queries é que em alguns momentos ele trocava, né? Então, a gente utilizou o esquema da org, né? Mas em alguns momentos a gente percebeu que ele estava colocando ali naquela query um prefixo de wImport ou de qualquer outro esquema, né? E aí, se você comete esse erro, você não vai conseguir recuperar dados, né? Mas aí também é fácil da gente visualizar, as queries funcionavam bem, e aí eram esses pequenos que a gente tinha que estar atento, né? E como a gente já tem conhecimento de todos os sistemas foram utilizados para construir o Knowledge Graph, fica fácil, então, para a gente fazer para corrigir esses erros nas consultas, né? Então, funcionam relativamente bem. A gente tem algumas outras queries aqui um pouco mais complexas. Essa aqui, eu acho que é de comparação de preços para a região. E aí, quanto mais complexa a query, né, mais detalhes a gente tem que fornecer também nesse prompt, né? Então, o que a gente pediu para criar uma consulta que comparasse os dados, né, de soja no estado do Mato Grosso, Paraná, no Brasil, em 2023, né? Então, ele conseguiu gerar, a partir dessa consulta, a gente conseguiu gerar essa visualização, mas, obviamente, o modelo, né, ele já tinha essa ontologia embutida, então ele consegue basicamente recuperar lá em cima para a soja, né? Ele já aponta ali qual que é. Ele já apontou aqui nessa consulta, né? Então, ele já tinha esse conhecimento prévio de o que era o conceito da soja, né? Dentro ali desse gráfico que a gente utilizou, então, automaticamente na query, ele já colocou essa URI aqui. Se a gente não tivesse um modelo treinado, né, com essa estrutura, com esse gráfico, a gente ia precisar de uma query mais genérica primeiro, né? Uma subquery, para encontrar qual seria, né, essa URI da soja dentro do gráfico, mas aqui, como o modelo já estava treinado, já tinha conhecimento, né, sobre esse gráfico, ele já basicamente gerou a query com essa URI que seria correta para esse conceito de soja, né, ali dentro do gráfico. E aí a gente consegue gerar essa visualização. Uma das vantagens, né, é que a gente tem comparação de preços também entre duas agências diferentes, né, entre a Conab e o CPE. Quando a gente tem esses dados armazenados, né, dentro de gráficos, a gente pode fazer essas comparações que não seria possível se simplesmente esses dados não estivessem integrados, né? Então, os benefícios de aplicar todos esses protocolos é isso, a gente consegue reconciliar esses dados mais facilmente, consegue consolidar isso tudo também numa plataforma única e consultar e gerar, enfim, todas essas visualizações de dados sem muito esforço, né? Então, como os dados para entrar dentro do Knowledge Graph já tem um padrão, a gente não tem mais aquela etapa de limpeza de dados, né? Então, se enfim, a comunidade adota esse padrão, a gente consegue integrar isso no Knowledge Graph e aí a gente consegue reduzir bastante esse tempo, né, de pré-processamento de dados, porque basicamente isso já está, enfim, em um padrão, a gente consegue otimizar então esse tempo e de processamento também fazer essas análises integradas. Uma outra possibilidade também, quando a gente tem esses dados dos gráficos, é fazer busca federada, né? A gente não testou isso, mas a gente não precisa que esses dados estejam na mesma plataforma para a gente fazer essas consultas, né? A gente poderia testar também, enfim,
pegando dados, né, que são diferentes endpoints e criar essas consultas também em Spark e conseguir esses resultados, né? Bom, e aí aqui são só algumas das limitações, né, de gerar essas queries, né? Algumas coisas que a gente percebeu, né, nesse uso do ChatGPT. O primeiro foi, a gente usa blank nodes, né, que a linguagem permite, né, a gente usou esses blank nodes para fazer as associações dos dados lá de preço com os metadados, né, com a descrição das séries, e aí a gente percebeu que no primeiro momento o modelo não conseguia entender o que eram esses blank nodes, e aí a partir do momento que a gente forneceu um prompt detalhado, né, de como era essa estrutura, como que esses dados estavam associados com os metadados, aí a gente conseguiu contornar esse problema, né. Muitos ajustes, né, manuais, então até chegar naquelas queries funcionais foi bastante tempo, né, também para conseguir encontrar esses erros ali, né, porque a query parece perfeita, né, você olha a lógica ali, parece ser perfeita, mas aí tem esses erros, né, de utilizar um esquema diferente, e aí ficar localizando, encontrando essas migalhas de pão, né, leva bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende também bastante, né? Então, o meu conhecimento do Spark é um pouco limitado, né? Eu comecei a trabalhar com isso na pesquisa de doutorado, né? E aí, com o ChatGPT, assim, a gente conseguir traduzir, né, essa lógica, né, da query para a linguagem em si, ele auxilia bastante, né? Então, apesar desse tempo para divulgar o código, ainda é muito útil, né, para fazer essas queries. Bom, aqui algumas das referências, né, que a gente usou nessa apresentação, e bom, antes de encerrar, eu não inseri um slide, né, com os resultados, né, desse projeto, mas nesses últimos anos a gente teve algumas publicações, né, e a gente também conseguiu organizar 2 workshops, o primeiro em Lisboa, em 2023, que foi um workshop focado, né, em knowledge graphs e vocabulários controlados para agricultura. Depois a gente conseguiu organizar uma outra edição nos Estados Unidos, no ano passado, em Pittsburgh, na Conferência Internacional de Conceptual Modeling, né? E esse ano a gente foi convidado, eu e uma professora da Holanda, para ser chair de um novo workshop, né, na conferência da ACM de Recommended Systems, para sistemas, né, de recomendação sustentáveis para food consumption e também production. Está faltando production ali no nome, mas essa é a primeira edição desse workshop. A conferência esse ano vai acontecer em Praga. E aí é uma abordagem um pouco mais aplicada, né, quando a gente fala de conectar os large language models com knowledge graphs para dar respostas mais precisas, né. Isso é uma coisa que os sistemas de recomendação já faziam há muito tempo, né, usar as ontologias e os knowledge graphs para fazer recomendações. Então, a gente foi convidado para basicamente repensar esse workshop, né, que a gente já tinha executado em 2 edições anteriores, na conferência de modelagem conceitual, mas para dar um foco maior na aplicação prática desses gráficos, né. Então, a gente esse workshop vai ser mais direcionado para sistemas de recomendação, e em breve a gente deve lançar a call for papers, e obviamente eu vou compartilhar com todos. Bom, é isso, muito obrigado, e eu deixo aberto para perguntas agora. Perguntas? Bom, parabéns. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, nesses testes todos, você fez isso só no Brasil, só na Holanda? E aí tem diferença? Você falou da Embrapa. A Europa não tem toda uma outra assim, plataforma, sei lá, diferentes maneiras de fazer as coisas? Isso não faz diferença? Como é que você... Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pergunta rápida assim. Você só usou o chat, o GPT, ou você usou outros modelos? Você usou Claude, Llama, sei lá, tem um monte. Você usou? Só o GPT. Então, obrigado, professor, pela sua pergunta. Bom, pelos modelos, a gente usou só o GPT, porque a gente tinha um prazo para concluir esse processo, né? E
como funcionou, a gente conseguiu escalar os movimentos com o Knowledge Graph, a gente fez o teste só com ele, mas em um dos artigos que a gente submeteu, eles perguntaram exatamente isso, né? A gente tinha testado o mesmo processo com outros modelos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente pode fazer nas etapas seguintes da pesquisa, de comparar até para ver como que é o desempenho, né? A gente conseguiu quantificar esse desempenho do GPT, né? Na geração desse Knowledge Graph, que aí é uma coisa que a gente consegue comparar, como a gente tem medida de tempo, de tokens, mas a gente consegue depois comparar com outras IAs, né? Em relação às fontes de dados, a gente tinha uma ideia no início do trabalho de utilizar dados também nos Estados Unidos, dados de comercialização, dados da Holanda, mas a gente não teve muita movimentação de parceiros, né, dessas instituições. Então, a gente decidiu focar primeiro no Brasil. E em relação aos gráficos que já existiam, né, que a gente utilizou, a gente tinha um pouco de resistência, né, de utilizar esses gráficos que são criados na Europa, nos Estados Unidos, que representam conhecimentos daqui, porque tem um viés de lá, né? Então, por exemplo, essa modelagem de pimenta, né? É uma modelagem que provavelmente foi feita lá, depois a Embrapa simplesmente importou, e aí, como fez um merge, né, das duas bases de dados, ficou que também pimenta é a black pepper, né? Então, esse é um problema que a gente vê com frequência, né, quando essas modelagens são feitas nesses países, em relação ao conhecimento, a dados que a gente tem aqui, né? Então, até a ideia mesmo de criar esses sistemas todos, né, o AlmScore, iniciar esse movimento de criar mais padrões de metadados, né, e padrões para dados, né, saindo daqui da América Latina, exatamente para mostrar que a gente tem uma complexidade na agricultura aqui muito grande, né, e quem tem conhecimento, né, de fato, para fazer essa modelagem são os especialistas aqui. Então, quando o pessoal faz essas modelagens na Europa e nos Estados Unidos, eles estão se baseando no conhecimento deles de agricultura lá, né? E aí tem cheio de vieses, enfim, e de inconsistências quando a gente tenta reutilizar isso aqui, né? Mas aí, por isso também a gente decidiu criar esses gráficos, né, já em português e inglês, porque eles podem ser reutilizados em projetos no exterior também, mas aí, enfim, o reuso que a gente fez desses gráficos, que já existiam desses dados, né, que vieram de fora, a gente fez com muito cuidado, exatamente para a gente não cometer esses mesmos erros de modelagem que eles já tinham cometido, né, já estavam nessas bases. Precisa do microfone? Parabéns, Felipe, trabalho muito bacana, eu fui assim do comecinho, há um bom tempo atrás, só que eu queria sugerir, já pegando na linha que o professor Paulo falou, comparar modelos é uma boa, mas principalmente comparar o mesmo modelo ao longo do tempo. Quando ele é retreinado, muda completamente. Né? Então, às vezes você pega um gráfico que é do 4, GPT-4 de agosto e o de outubro, vai ser completamente diferente. Então, essa diferença dos mesmo modelo, dependendo das diferenças, vão mudar. Segunda coisa, que é importante, a token length, né? A largura de contexto que você está utilizando. Por quê? Porque dependendo de como você consulta, você vê a API, você vê a chat com a largura de tokens considerada muda. Então, você pode pegar, por exemplo, modelos com 1 milhão de tokens, 2 milhões, que é um contexto gigante, ou modelos de 2 mil. Então, isso acho que é muito importante para os seus consumos. Valeu, Jair. Isso é uma coisa que é bem interessante mesmo, para a gente comparar essas capacidades, né? Até porque, enfim, o próprio conhecimento que enfim, essas inteligências artificiais tinham, né, antes de, sei lá, de 2023, sobre esses modelos, sobre gráficos, mas era muito limitado, né? Agora a gente tem mais conhecimento sendo produzido sobre como usar essas duas coisas, né? Como usar a inteligência artificial com gráficos e os testes agora, né, que a gente faz para gerar essas queries e tudo mais, a gente já não tem os erros clássicos que eu vi, por exemplo, quando eu comecei a fazer essas explorações com o ChatGPT, né? De, enfim, sugerir esquemas, né, que não existiam, de inventar coisas. Agora a gente já consegue fazer alguns testes essa semana nessa apresentação e ele consegue dar respostas mais precisas. Tem um problema ainda que a gente não está conseguindo escapar dele, né? Quando a gente, enfim, esse endpoint, né, esses dados de comercialização eles estão lá, e aí quando a gente pede o ChatGPT para fazer essas queries, né, disparar essas queries para o endpoint e dar uma resposta para o usuário, em alguns momentos ele começa a fazer tudo certinho, ele está projetando esses dados de fato sendo no Knowledge Graph. Em algum momento, né, e aí eu estava usando basicamente um MindGPT, né, que foi treinado para basicamente pegar essas queries, parar para o endpoint
dar uma resposta para o usuário, né? Ele começa bem e, por algum motivo, ele escapa essas regras que foram definidas e começa a dar respostas com base em textos aleatórios da web, né? Então, ontem eu estava testando isso, a primeira resposta foi ok, deu para ver que ele criou os gráficos, eu conferi com o Knowledge Graph, estava certo. A segunda pergunta, que já estava estruturada também lá naquelas questões pré-formatadas, né? Por algum motivo ele pegou dados de uma agência de notícias, nem lembro qual, da internet, e escapou aquela regra que foi definida, que basicamente as respostas deveriam ser baseadas naquele Knowledge Graph, né? Então, é uma coisa que ainda tem que ser discutido, né? Como que a gente contorna esses... Só réplica, isso é exatamente o problema de estourar a janela de contexto. Exatamente como você. A sua primeira pergunta provavelmente estava dentro da janela de contexto dele, ele te respondeu, na segunda ele já perdeu o passado porque a janela é muito pequena, e aí ele começa a falar qualquer coisa. Daí para frente é só uma abaixo. Então isso aí provavelmente é um problema de janela de contexto pequeno. E aí o problema é esse, você tem que compartilhar todo o contexto de novo, com todas as... Enfim, bom, tudo bem que dá para fazer um pouco de paste, mas a ideia seria ele aprender, armazenar aquilo ali, de fornecer esse contexto completo toda vez que for fazer uma query, né? Mas, enfim, é o que acontece agora. Uma pergunta? Não? Uma pergunta mais para próximos passos. Não é que você tem que ter um doutorado para concluir aí, até que quando você vai... Pois é, professor, essa é a grande questão, né? A grande pergunta. Bom, tem que terminar esse ano, né? A tese já está quase nos finalmente. Agora já publiquei boa parte dos capítulos, né? Tinham certificados, os papers já estão preparados. Só falta o feito mesmo dessa parte de queries, mas eu acho que eu vou mudar para essa conferência, né? Para esse workshop. E aí, preparar para a defesa, né? Para montar a banca. E é isso, né? Até junho, meu limite é junho, né? E até lá tem que dar um jeito mesmo, mas a tese já está finalizada também, não tem redução. Está bem encaminhado, eu acho, mas os próximos passos para pesquisa, a gente tem falado bastante disso, né? Dessa ideia de criar esse gráfico, né, para dados de comercialização, mas isso aqui é só um protótipo, né? A gente queria, de fato, que as instituições brasileiras, né, que produzem dados de comercialização, adotassem esses modelos, que a gente conseguisse ter, de fato, uma fonte integrada de dados, porque a gente tem uma infinidade de análises que a gente consegue fazer de maneira muito rápida, né? Se a gente tem todos esses dados integrados numa única plataforma, né? Mas aí a gente precisa de instituições também, que as instituições assumam um compromisso, né? De compartilhar esses dados padronizados, primeiro de colaborar de compartilhar esses dados, né? Que essa é uma outra barreira também. Depois, compartilhar esses dados padronizados, e aí tem uma instituição também que assume a responsabilidade de manter esse repositório, né? Mas esse é acho que é o sonho do projeto do futuro, né? Acho que a gente vai chegar lá. Será uma inteligência humana próximos também. Então, é fantástico, acho que o interessante de fazer um exercício argumento aqui nessa casa é mostrar que pode ser visto para um CPE, né, basicamente com questão de dados. É um dos casos que apareceu, o caso do boi gordo lá, né? Como é que você, por que é importante isso no Brasil e no Brasil? Porque tem conceitos muito específicos nossos. Né? O boi gordo não existe nessas ontologias, vocabulários todos. O boi gordo, né? Só foram fets, qualquer coisa, né? Não deu sentido do boi gordo no comércio. Né? É importantíssimo desenvolver isso aqui, que a gente consiga um dia, como é que é do dados do bem, né? Dados do bem, tem um grande repositório aqui. Discurso nosso antigo e jamais discutiu essa importância que é agrícola, mas que a gente dependa de bases de dados de outros países, seja dependendo dos modelos de dados, das bases de dados sobre nós. Ainda mais que a gente está discutindo, né? ChatGPT, DeepSeek, outras coisas, a gente tem que ter um papel nisso, construir, ser um usuário. Isso parte de dados para começar a história. Bom, certamente o Felipe, muito do trabalho dele, muito anterior até o Knowledge Graph que está na história, né, nem apareceu aqui, né? No início, esse grupo esteve envolvido, né? Muita discussão para entender do domínio, né? Era uma área que o Felipe muito bem estava envolvido, né? Tem muito aprendizado nisso, agradecer a todo mundo que envolvido.
Fernando, Silvia, também, todo mundo que está aqui, Fernando, né? Praia, e Fábio, né? Espero que contribui aqui. Hopefully, né? Essa atividade do AgriBio e outras complementares. Estamos todos torcendo para a conclusão do doutorado, como você me lembra, vou brincar, olha, junho, metade Tá logo ali. logo ali, pertinho. Obrigado então a todos, parabéns, Felipe, o Fábio quer terminar aqui. Então, terminando esse primeiro Tech Hour, né, do ano de 2025, do Royal, e em breve já vai mandar uma informação para o próximo, possivelmente março, né? Fevereiro. 2 de fevereiro, então logo logo. Obrigado aos nossos hosts aqui na Exalc, Patrícia, Fernando, todo mundo. Obrigado a todos.